Gente, vou esperar só mais um minutinho para a gente dar início, tá? Que o Edgar vai ficar até às 8 e aí a gente já começa. Vamos dar início então, galerinha. Boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Nós vamos abordar dois temas, né? Que é a Lei 6.892 de 2021, que será o Edgar, que vai falar um pouquinho sobre o assunto. E também vamos falar um pouquinho sobre o movimento, né, e os caminhos do Planalto Central, que será falado pelo João. Então, eu sou a Poli, vou estar aqui para ajudar vocês, ajudo na comunicação como voluntária, e vou passar agora a fala para o Edgar, que está falando um pouquinho para a gente. Seja bem-vindo, Edgar. Ok, boa noite a todos. Fico contente de estar aqui. Eu não tenho conseguido estar muito assíduo nas nossas reuniões, e uma das coisas legais é que tem um monte de gente que eu não conheço, né? Isso é bom, isso é um sinal de que tem gente nova, disposta ao voluntariado. Só me apresentando, né, Edgar, eu sou geólogo, sempre atuei na área de meio ambiente e no movimento de apoio ao Caminhos do Planalto Central, eu estou na coordenação ambiental. E participei ativamente, junto com várias pessoas do movimento, né, da discussão, da proposta da lei, da proposta de um projeto de lei, que depois se transformou na lei que a gente comumente chama de Lei das Trilhas. Eu estou com um tempo curto, né, mas se não der tempo, aí depois o João, o Márcio e outras pessoas que estão mais a par podem ajudar a responder perguntas sobre a lei. Então, eu vou passar logo para o PowerPoint que eu tenho aqui, mas vocês podem me interromper a qualquer hora, fazer perguntas aí e tal. Bom, meus slides não estão muito bonitos, mas estão preto no branco, praticamente, tá? Então, a Lei das Trilhas é uma lei distrital, uma lei do Distrito Federal, número 6.892, de 7 de julho de 2021. No dia 7 de julho, nós vamos estar comemorando já 4 anos da lei. Tá? Bom, primeiro eu quero saudar os voluntários. Tá? Acabei de botar esse slide aqui, né, porque eu acho uma coisa muito significativa o voluntariado. Tá? Então, eu quero cumprimentar vocês, dar os parabéns, né, porque ser voluntário é um ato, para mim, de nobreza, né? Traduz o compromisso de cada um com o bem-estar coletivo, a preservação do meio ambiente. É uma coisa que a gente faz com um sentimento, né, com amor, doando tempo, talento, energia. E é isso. Tá? Então, parabéns para vocês que toparam esse desafio de ser voluntário. Bom, a lei é uma iniciativa da sociedade organizada e mobilizada. Tá? É fruto de um amplo debate com grupos de caminhadas, de ciclismo, de cavalgadas, de outros esportes não motorizados na natureza. Ela foi subscrita por 7 parlamentares de diferentes partidos políticos. Tá? Foi um projeto de lei apresentado no ano de 2020, né? E ela foi submetida à audiência pública, ficou no site da Câmara Legislativa à disposição para críticas, sugestões, foi aprovada por unanimidade pelos 24 deputados, tá? Ou seja, não é uma lei que tenha uma característica de determinado partido político, de determinada corrente ideológica, né? Depois de aprovada, o governador mandou para as secretarias de Meio Ambiente, Turismo, Esporte, Instituto Brasileiro Ambiental, né, mandou para os órgãos do governo para saber se tinham alguma coisa contra, alguma coisa a ser vetada, né, e a lei foi sancionada sem vetos. Então, isso aí, eu acho que é motivo de orgulho para a gente, que foi uma
uma proposta amplamente debatida, né, consolidada, e para a gente que participou, ficou muito contente, porque a lei está muito boa. Como eu estava comentando com o João outro dia, cada vez que a gente lê a lei, a gente fica mais orgulhoso dela. Tá? Então, aqui tem os 7 deputados que subscreveram a lei, né? Mas por que uma lei? Para a gente ter a oficialização, a institucionalização das trilhas como política pública, né? Entendendo que as trilhas não são somente de lazer, também são, mas elas são instrumentos de proteção, de educação ambiental, de turismo, que gera emprego e renda, de esporte e lazer, né? Para definir também as responsabilidades, estabelecer diretrizes e garantir uniformidade na criação e na gestão das trilhas. Regulamentar o acesso, a sinalização, as atividades permitidas, né, visando também a segurança dos usuários, e para fomentar a implantação de trilhas. Eu acho até que existem outros motivos para a gente ter a lei, mas esse aqui foi o que eu lembrei recentemente, coloquei aqui. Tá? Bom, vamos lá para o texto, né? Então, o artigo 1º, né, é o que institui o Sistema Distrital de Trilhas Ecológicas. Então, as trilhas no Distrito Federal passam a compor um sistema de trilhas, denominado Caminhos do Planalto Central, CPC, composto por trilhas ecológicas, cadastradas junto ao órgão ambiental do DF, né? Isso aqui já é uma coisa muito significativa para a gente, e elas devem ser estabelecidas de forma que possam ser percorridas pelos usuários a pé, de bicicleta, cavalo, bem como por outros meios de locomoção não motorizados. Ô, Márcio, não sei como é que fica agora as bikes motorizadas, né? Está cheio de gente pedalando aí com um motorzinho para impulsionar, e a nossa lei diz que são por meios de locomoção não motorizados. Artigo 2º. Para fins do disposto na lei, aí ele conceitua o que é uma trilha ecológica, né? Um caminho ou percurso demarcado, sinalizado, com o objetivo de aproximar o visitante do ambiente natural ou conduzi-lo a um atrativo específico, possibilitando entretenimento, esporte, educação por meio de recursos interpretativos. E as trilhas devem estar preferencialmente em ambiente natural, né? Valorizando aí os caminhos pré-existentes, os atrativos ambientais, históricos, culturais e turísticos. Só quem tiver algum comentário pode ir falando aí. Né? Bom, aqui eu não vou ler tudo, né, mas o artigo 3º, ele trata dos objetivos do Sistema Distrital de Trilhas Ecológicas. Tá? Depois a gente pode voltar aqui, tá? Mas objetivos, né? Bom, vamos dar uma passada. Promover as trilhas como equipamento para desporto, lazer, saúde, implementar o sistema, promover a conservação ambiental, promover espaços para educação ambiental, reconhecer e proteger percursos de valor histórico e de interesse natural e cultural, promover o turismo de base comunitária, promover a participação social, o trabalho voluntário nas unidades de conservação e manejo de trilhas, que tem muito a ver com a gente, promover a interligação e a integração entre áreas protegidas, federais e distritais. As trilhas, né, elas formam também corredores, né, que permitem a interligação e a integração entre áreas protegidas. E aqui, o artigo 4º são diretrizes do CPC. A articulação institucional, articulação de iniciativas que promovam atividades em ambiente natural, definição de planos, parâmetros, critérios, requisitos e padrões para a gestão do CPC, bem como para a conservação ambiental, manejo, né? E aí tem 3 parágrafos, né, nas diretrizes.
a delimitação de trilhas ecológicas, conforme cada caso deve estabelecer sempre que possível a largura da faixa de domínio. Isso é uma coisa que a gente ainda tem que fazer discussão para regulamentação. Os planos de manejo das unidades de conservação devem contemplar as definições relativas à previsão e ao manejo de trilhas ecológicas. Esse parágrafo é muito importante. Nós já estamos discutindo com o IBRAM, né, a questão de ter nos planos de manejo, os planos de manejo contemplarem, né, as trilhas ecológicas. E as UCs do DF devem constituir-se como áreas núcleos do CPC. Bom, vamos lá. O artigo 5º. O órgão ambiental deve constituir um comitê técnico permanente de natureza consultiva com a participação de representantes de órgãos governamentais, da sociedade civil, do setor privado, com a finalidade de articular, assessorar e apoiar a gestão do CPC, do Sistema Distrital de Trilhas Ecológicas. Tá? Isso aqui é muito importante, nós já demoramos, né? Cada coisinha que a gente quer regulamentar nessa lei é um parto, é difícil. Né? A lei é de 2021, nós brigamos, achava que o primeiro ponto, acreditávamos que o primeiro ponto era constituir esse comitê técnico permanente, e demorou, mesmo depois que assumiu, que o Guto assumiu, na primeira reunião com ele, prometeu comitê, e ainda demorou 1 ano para sair, mas saiu. Isso mostra que cada artigo que a gente vai ver daqui para frente, né, aqueles que precisam de alguma regulamentação, a gente tem que brigar muito para sair, mas sai. Né? Então, clicando aqui, vai para as portarias. Tá? Então, tem 2 portarias da SEMA, né? Uma criando o comitê e a outra designando os componentes desse comitê. Artigo 6º. As trilhas ecológicas são incorporadas ao CPC por meio de propostas de adesão junto ao órgão ambiental responsável, conforme requisitos e condições por eles estabelecidos, consultado o comitê técnico. Essa é outra regulamentação que a gente tem brigado e está saindo. Né? Então, para uma trilha se integrar ao sistema, né, hoje não tem nenhuma trilha oficialmente dentro do sistema cadastrado como previsto na lei. Né? Então, o cadastro dessas trilhas, né, junto à SEMA, né, o órgão responsável, tem que seguir critérios. Esses critérios, agora que estão sendo definidos, né, por uma portaria que estabelece o procedimento para a adesão e o registro no cadastro de trilhas. Nós temos uma portaria, uma proposta de portaria, não foi publicada ainda, né, então já teve alterações, essa minuta que eu tenho aqui já sofreu alterações. Então, são passos que a gente vai dando no sentido de regulamentar a lei, né, para torná-la bem objetiva e funcional. Né? Então, o artigo 7º, né, o cadastro das trilhas ecológicas, né, deve integrar o Sistema Distrital de Informações Ambientais. Isso aqui foi a gente que foi pesquisando, opa, como é que a gente faz esse cadastro, né? Aí lembramos que tem o SISDIA, um Sistema de Informações Ambientais, está previsto desde lá da Lei Orgânica. A Lei Orgânica já previa, né, um Sistema de Informações Ambientais. Lei Orgânica do Distrito Federal, artigo 279, implantar Sistema de Informações Ambientais. Depois, o SISDIA foi instituído por uma lei, né, do zoneamento. Fica instituído o Sistema Distrital de Informações Ambientais. Então, a gente viu que tem esse sistema oficial, né, em vez de criar um novo cadastro, um sisteminha georreferenciado, se propôs que o cadastro fosse para o SISDIA.
E vimos também que existe uma lei que tem um atlas ambiental do DF. Se ele existe, se ele não existe, eu não sei, né? Mas existe uma lei que criou o atlas ambiental. Então, a gente colocou na nossa lei também, né, que esse cadastro também tem que integrar o atlas ambiental do Distrito Federal, que está previsto aí nessa lei. Artigo 8º. As trilhas podem integrar a Rede Nacional de Trilhas de Longo Curso e Conectividade. Talvez até não precisasse tanto desse parágrafo, mas é para consolidar, né, que nós fazemos parte da Rede Nacional de Trilhas, né? No caso, a Rede Nacional trata de trilhas de longo curso. Então, as nossas trilhas de longo curso deverão, aqui está podem, né, mas a gente acredita que deverão compor a Rede Nacional de Trilhas de Longo Curso e Conectividade, conforme essa portaria 407 do MMA, junto com o Ministério de Turismo e o ICMBio. Artigo 9º. As trilhas integradas ao CPC e suas faixas de domínio passam a ser consideradas áreas protegidas. Acho que isso também foi uma sacada da gente, né? Porque existe uma lei, a Lei 41 de 89, que fala sobre as áreas protegidas. Essa lei dispõe sobre a política ambiental do Distrito Federal, dá outras providências, e aqui no artigo 9º dessa lei, parágrafo 1º, diz que a Secretaria de Meio Ambiente identificará, implantará e administrará unidades de conservação e outras áreas protegidas, né? Também existe uma lei nacional federal que trata de áreas protegidas, né? Então, nós aproveitamos e a gente foi colocando coisa na lei, se colar, colou, e colou tudo, né? Então, as trilhas, né, são consideradas, juntamente com as suas faixas de domínio, áreas protegidas. E aí, né, é considerado crime ambiental destruir ou danificar as trilhas ecológicas ou seus elementos. Acho que isso aqui também carece de alguma regulamentação, né, na lei de crimes ambientais, alguma coisa. Mas está aí para a gente desfrutar disso, como a gente ainda vai, o tempo que vai mostrar. Aqui uma coisa bastante óbvia: as trilhas ecológicas que estão nas unidades de conservação se submetem às normas dos planos de manejo, tá? Mas isso consolida aquilo que a gente falou lá atrás, né, de os planos de manejo considerarem a implantação de trilhas ecológicas. Esse parágrafo único, nas unidades de conservação de proteção integral pertencentes ao sistema SDUC, né, que é o sistema distrital, compete ao órgão propor e implementar as trilhas ecológicas. O traçado das trilhas pode ser objeto de ajuste, melhorias a qualquer tempo. O estabelecimento, a manutenção e a gestão das trilhas ecológicas são de responsabilidade do proponente e da instância pública que detiver a jurisdição, ou seja, um particular pode propor uma trilha na sua fazenda, na sua região, né? E aí ele vai ser responsável. Isso aqui foi mais uma sacada que a gente teve, né? Existe uma lei de 2017 que trata dos serviços ambientais, pagamentos por serviços ambientais. E existe um programa distrital de pagamentos por serviços ambientais. Essa é a Lei 595, né, que cria esse programa. Então, a gente pegou e incluiu aí também, olha, as trilhas ecológicas passam a fazer parte do subprograma Áreas Protegidas e Biodiversidade do Programa Distrital de Pagamentos por Serviços Ambientais. Como é que vai funcionar isso? Nós ainda vamos ter que brigar muito para isso aí funcionar, mas está na lei.
Existe também, né, dentro do GDF, um plano de diretrizes para aplicação dos recursos da compensação ambiental. Vocês sabem que alguém, para implantar um loteamento, para fazer alguma atividade territorial, precisa ter uma licença ambiental. Para esse licenciamento, normalmente, o IBRAM estabelece uma compensação ambiental. Se o cara vai fazer um desmatamento, ele tem que replantar árvores em outro lugar, ou então ele pode pagar por algum projeto, né, que tenha um projeto que seja bom para o meio ambiente. Então, nós incluímos aí também. Como é que vai funcionar? Vamos brigar para ver como é que vai funcionar. Então, o plano de diretrizes para aplicação dos recursos oriundos da compensação ambiental pode contemplar a implantação de trilhas ecológicas em unidades de conservação. Tá? Então, os proprietários rurais, né, situados em unidades de conservação de uso sustentável, podem voluntariamente cadastrar no órgão ambiental projetos para implantação de trilhas e geram créditos, né, para a implantação e a manutenção dessas trilhas. Isso aqui a gente complementou mais para agradar o GDF, né, que o GDF, hoje o Cadastro Ambiental Rural é um cadastro nacional, né, todo proprietário rural tem que estar nesse cadastro, então a gente deixou bem claro que a implantação de trilhas por parte dos proprietários, o proprietário tem que estar devidamente cadastrado, senão ele está ilegal. A lei teve na data da sua publicação, ou seja, essa lei já está em vigor, ela já está valendo e ela já está acontecendo, apesar de conter alguns itens, né, que precisarão ser regulamentados. Resumindo, é isso. Fico à disposição aí para os questionamentos, as curiosidades, as perguntas. Obrigada, Edgar, pela participação. Alguém tem alguma dúvida que queira falar? O Edgar colocou a questão das bikes elétricas, né? Naquela época, em 2021, as bikes não eram tão comuns, né, Edgar? E ainda uma regulamentação, inclusive para trânsito, né, na cidade, que elas são uma categoria especial, elas não são consideradas bikes motorizadas, apesar de terem um motor elétrico, né? E o que se faz aqui para ela não se distinguirem dos motores a combustão é limitar a velocidade a 25 km por hora. Então, de certa forma, isso causa menos impacto nas trilhas, né? Então, tem a sua força, é um pneu mais largo, vai causar um impacto nas trilhas. Então, seria uma questão que a gente deva ter uma atenção com relação a isso. Mas uma das vantagens é essa limitação de velocidade, né, e a consciência do próprio usuário também. Hoje, bike comum hoje já dá problema, né? Imagine com as elétricas. Pessoal, essa apresentação está no Drive do CPC, tá? Então está à disposição para quem quiser olhar, consultar, copiar, apresentar para outros, etc. Eu, como já tinha dito para a Poli e para o João, vou precisar sair agora, tenho um compromisso, mas o João e outras pessoas aí podem tirar as dúvidas de quem... O Márcio está levantando a mão, a Melissa. Vai lá, Márcio. Não, Márcio, o Chapola. É Márcio também. Eu não levantei a mão não, Edgar, só bati palma mesmo. Ah, bom. Gente, eu vou precisar sair, tá? Um abraço. Valeu, Edgar. Obrigadão demais. Cada vez que o Edgar apresenta a lei, ele traz mais elementos, mais reflexão sobre
o conteúdo e sobre os desafios, né, para a gente implementar, né, Edgar? Isso aí hoje é uma referência nacional, né? Sim, tem muitos estados aí se inspirando no nosso projeto e implementando. Falou, gente. Mais. Edgar, rapidinho aqui. Eu sei que você tem que sair. Essa questão das bikes elétricas aí, ela vai além da questão de pneus mais largos e tal, o barulho, né? Que elas são bem barulhentas, né? Eu não entendo nada, não conheço. Mas Elas são muito barulhentas. Ela tem um motorzinho que tem um barulho infernal. elétrico, né? Não, Vivi, você está confundindo. A bike elétrica não precisa de barulho, não. Barulho são algumas que têm um motorzinho a gasolina. Isso, exatamente. Aí tem que saber das pessoas Não, a questão da conscientização, né? Quando falar de elétrica, quem tem essa de motor, tem que estar bem consciente, né? Na hora de estar tratando tudo isso aí, né? Ok, pessoal, obrigado aí. Falou, Edgar, obrigado.